funções que as iniciantes aí na costura desconhecem em relação à nossa agulha dupla. Bora aprender? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e aqui eu te ensino modelagem, corte e costura aí das suas roupas de uma maneira simples, sem nenhum cálculo matemático. Então, se você está iniciando, se você quer aprender a costurar de uma forma simples, já se inscreve aqui, já segue as nossas redes sociais para vocês não perderem nenhuma dica. Hoje vamos falar de agulha dupla. Por quê? Muitas pessoas acham que a agulha dupla só tem uma função, que é fazer aquela costura na barra da malha. A gente vai falar sobre isso também, vou explicar a regulagem, tudo certinho para vocês. Mas não, gente, a agulha dupla pode ser usada em tecidos planos e muitas pessoas desconhecem. Por ser uma agulha um pouquinho mais cara, às vezes a pessoa pensa, é só para fazer barra, não vou comprar. E não é bem por aí. Compensa e muito ter uma agulha dupla. É claro que ela é mais complicada de ser usada, tem que ter aí uma delicadeza, ela não é uma agulha tão barata. E outro detalhe também, vocês me perguntam, Poliane, posso usar agulha dupla em qualquer máquina? Em qualquer máquina doméstica, prestem atenção, doméstica, que tenha zigue-zague. Por quê? Vocês me perguntam se podem usar, por exemplo, na pretinha, se dá para usar na reta industrial. Qual agulha usar na reta industrial? Gente, a reta só costura reto com uma agulha. Se vocês observarem, como que vocês vão saber se dá para usar na máquina de vocês ou não? Olha aquela chapinha ali embaixo, onde a agulha entra. Se a sua máquina é como essa aqui, ou é uma reta industrial, vocês vão ver que ela só tem um buraquinho, a entrada para uma única agulha. Já as máquinas zigue-zague, elas têm aquela parte maior, então vai conseguir passar aí a agulha dupla. Mais um detalhezinho aí também que às vezes as pessoas não sabem e acabam comprando a agulha errada e até quebrando, né, essa valiosa agulha. As agulhas duplas, elas têm numeração, tá, gente? Não existe uma agulha só, não. Além de ter numeração, elas têm também a distância de uma agulha para outra. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho só duas, tá? Porque eu quebrei a minha de 3 milímetros. Acontece. Essa aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem olhar. Vou colocar aqui perto do meu cabelo. Aí, ó. Vocês estão vendo que essa aqui, a agulha é bem próxima uma da outra e essa aqui é mais distante? Por quê? Essa aqui é de 4 milímetros. Então, a gente tem 4 milímetros dessa agulha para essa agulha. E essa aqui é de 2 milímetros. Então, a gente tem 2 milímetros de uma agulha para outra. E aquela outra que foi pro espaço era de 3 milímetros, né? Já fica aí um detalhe. Eu quebrei minha agulha, gente, por quê? Falta de atenção. Quando eu fui costurar, a minha máquina estava com a agulha para a esquerda, eu não me atentei e comecei a costurar, ela bateu no calcador e quebrou. Então, quando vocês vão usar a agulha dupla, vocês têm que fazer a regulagem correta, que seria o quê? Agulha centralizada, aquela parte onde regula o zigue-zague tem que estar no zero e ali na parte do ponto tem que estar em costura reta. Só isso, se tiver desse jeito não vai quebrar. E o que acontece também? Essa agulha aqui de 4 milímetros, na mini máquina, ela pega na lateral da caixa da bobina, tá? Porque a caixa é assim, né? Então, ela encosta um pouquinho ali. Então, quando você for usar, observe também esse detalhe, tá? Então, qual você indica, Poliane? Compra mais estreita, compra mais larga? Qual que é a diferença de uma para outra? Cada uma tem uma função e é sobre isso que a gente vai falar, né, gente? Então, elas são assim, elas têm distâncias diferentes. Por quê? Por um motivo, não é à toa, não. Então, é isso que eu vou explicar pra vocês, porque muitas pessoas chegam lá, compram uma agulha dupla qualquer e não sabem, acham que só serve para costurar malha. Então, vou explicar direitinho para vocês qual é a diferença, para que serve cada uma delas e como que elas podem ajudar vocês aí no dia a dia, fazendo trabalhos maravilhosos. E qual o maior benefício de usar a agulha dupla? Na malha, para fazer a barra, tá? Por quê? A agulha dupla, ela faz a barra na malha como se fosse uma galoneira. Para quem não sabe, galoneira é uma máquina específica, né, usada em fábricas, indústrias de roupa, para fazer barras de malha, para rebater elásticos de lingerie, de biquíni. Por quê? Ela tem uma trama atrás, ela costura reto na frente, na parte de trás ela faz uma trama, como se fosse um zigue-zague, e aí quando você estica a sua peça, a costura não arrebenta. Você já tentou fazer aí uma costura reta numa malha? Quando você foi puxar, ou até não se mexer, investir a peça, você ouviu aquele barulhinho das linhas estourando tudo, arrebentando?
é por conta disso. Então, esse é um dos benefícios em usar agulha dupla na malha. Já nos tecidos planos, a agulha dupla vai servir para acabamento. Sim, a gente vai entender agora, né? Eu vou explicar para vocês passo a passo do acabamento. Elas vão servir até mesmo como ponto decorativo. E outro detalhe importante, a questão de quebrar a agulha dupla. Ah, Poliana, elas são muito sensíveis. Não, elas têm a mesma espessura de uma agulha comum. Lembra que eu falei pra vocês? Mas o que acontece? Quando a gente vai costurar um tecido, vamos imaginar, o meu é de lã aqui, mas vamos imaginar, ó. Tá vendo aqui? Aqui a gente tem a emenda da peça. Então, se a gente está fazendo uma barra, a gente vai ter que dobrar esse tecido em dois. Então, você fala, ah, mas o tecido era fininho, era uma malha. Mas pensa, quando você dobra o tecido em dois, você vai fazer a barra, você vai dobrar. Então, aqui vai ter dois tecidos. Nessa parte aqui da emenda, como já tinha, né, dois tecidos e a gente dobrou para fazer a costura, então nessa emendinha aqui, pensem que vai ter 4 tecidos. Se tiver algum detalhe dentro, um vivo, uma aplicação, vai ser ainda mais. Então, geralmente, quando vocês vão costurar, ela quebra bem nessa hora. Então, o que eu indico pra vocês? Se vocês forem usar ela pra fazer barra, chegou aqui, nessa parte aqui grossinha do tecido, vocês vão dar um pontinho à mão, ou vocês pulem esse pontinho e continuem daqui, tá? Dessa forma, vocês não vão quebrar a agulha de vocês. Isso aí vai servir pra barra, vai servir aqui também pro punho, se vocês forem rebater aqui, ó, a parte do ombro, a parte mais grossa. Então, geralmente, a agulha vai quebrar ali. E aí, vocês vão ficar muito tristes, porque é uma agulha valiosa, né, gente? Falando já aí um pouquinho do preço, ela é um pouco mais cara aí do que as agulhas comuns. Mas eu descobri também que em lojas e armarinhos aí da cidade, pelo menos aqui na minha cidade é assim, ela é ainda mais cara, tá? Essas aqui eram um kitzinho. Eu comprei pelo aplicativo do Mercado Livre. E elas vieram 3 agulhas e ainda vieram um calcador, que a gente vai falar sobre ele também. Então procurem elas em outros lugares, a não ser só nas lojas, porque aí vocês vão conseguir também comprar elas com essas espessuras e larguras diferentes, porque aqui na lojinha eles me falaram que só existe uma só. Então, se vocês forem comprar, o vendedor falou, não, só agulha dupla não tem número, agulha dupla só tem essa. É mentira, gente. Vocês podem até pesquisar aí na internet, pesquisem no site da Singer, né, que é bem conhecida aí, que vendem agulha. Vocês vão ver que as agulhas têm sim numeração. Certo? Então, bora, agora vamos para o nosso passo a passo para vocês aprenderem na prática as funções que vocês podem estar usando aí com a sua agulha dupla. Então, aqui eu tenho um tecido com elasticidade. Eu fiz uma costura reta só para vocês verem, ó. Quando a gente faz a costura reta e a gente puxa, acontece isso aqui, né? Então, é por isso que a gente usa a agulha dupla, para a gente conseguir fazer barras na malha sem acontecer isso aqui. Como que a gente vai fazer? Já coloquei aqui a minha agulha dupla, vocês vão ver que cada linha está com a cor, porque é uma dúvida que vocês me mandam muito. Poliane, como que eu passo a linha, né? Então, aqui eu passei 2 linhas, vocês vão passar 2 linhas. No meu caso, eu passei 2 linhas coloridas, uma amarela e uma branca. Vocês vão usar 2 linhas iguais. E passa por todo o caminho igualzinho, gente, como se fosse passar uma linha comum. Aí, quando chegar aqui na pontinha, né, na agulha, cada linha vai entrar numa agulha diferente. A linha da bobina também é igual, tá? Vocês podem usar até um fio de elanca, que ainda tem mais elasticidade, ou pode usar uma linha comum. Eu tô usando uma linha comum porque não é todo mundo que tem acesso ao fio de elanca. E na parte da regulagem, como eu já falei pra vocês, costura reta, deixa a agulha o mais reta possível. Por quê? Porque se você não deixar reto, quando você fizer esse movimento, ela pode bater uma das agulhas na lateral do calcador e aí quebrar a sua agulha. Então, antes de começar, olha, baixa a sua agulha com a mão para ter certeza que tá tudo ok, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Então, essa é uma das funções mais usadas e eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí, ó. Aqui tá o nosso tecido, vamos dobrar a quantidade da barra que a gente quer. Só um detalhezinho, a gente tem que costurar com a dobra para baixo, porque a costura dupla vai ficar aqui em cima. Então, você vai encaixar lá na sua máquina e você vai sentir, ó, com o dedo onde que tá a dobra. A minha tá bem aqui. E você vai posicionar mais ou menos, gente, como se cada agulha ficasse para um lado do tecido que tá dobrado, tá? Só isso. Posicionou aqui, aí é só começar a costurar. Vocês podem fazer isso também para rebater elástico. Fica super bonito, além de dar um acabamento muito bonito, ela não vai arrebentar. Então, vou costurar aqui agora para mostrar para vocês o efeito e o resultado que ela dá.
Tudo certinho, verifiquei que a agulha não tá batendo e a linha já tá passada corretamente. Agora é só começar a costurar. Eu sempre gosto de dar o primeiro pontinho com a mão, tá? Baixa toda a agulha para ter certeza que tá tudo certo. Aqui eu não expliquei sobre tensão da linha, que é importante também fazer a regulagem para um ponto bonito. A gente vai falar disso em uma outra aula, porque a tensão da linha vai depender muito do tecido que você tá costurando, tá? Então, cada tecido vai ser diferente. Poliane, mas não é malha? Mas tem malhas mais finas, malhas mais grossas. Então, pra gente não tomar muito tempo, a gente vai falar disso numa outra aula. Então, ó, é só ir costurando. Você vai sentindo, ó, a dobra tá aqui, você vai dobrando e costurando. Só isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o resultado que ela dá. Olha que lindo que fica. Vejam que aqui dá pra ver nitidamente as duas linhas, né? E quando a gente puxa, ó, não arrebenta. Posso puxar bastante que ela não arrebenta. E por que que ela não arrebenta? Por conta da parte de trás. A parte de trás ficou com um zigue-zague. Então, esse zigue-zague aqui, se vocês olharem uma camiseta que vocês tenham aí comprada, ela vai ter exatamente esse desenho. Só que em vez de um zigue-zague, ela vai ter uma trama mais fechadinha, porque é usado na galoneira. Mas aí, esse zigue-zague que permite a flexibilidade, tá? O meu aqui poderia ficar até mais apertadinho o ponto, mas como eu falei pra vocês, aí é uma questão de regulagem. E como que eu acerto a regulagem, Poliane? Você vai pegar um retalho, igual eu fiz aqui, antes de começar a peça, você pega um retalho do mesmo tecido e vai testando, tá? Mas aqui, só pra vocês terem noção. Eu usei aqui a agulha de 4 milímetros, aquela que era mais larga. Vou pegar aqui a outra pra vocês verem, ó. Essa de 2 ficaria aqui. Eu gosto, pra fazer a barra, usar a de 4 ou a de 3 milímetros. Eu acho que a pequenininha não faz muita função dela aqui não, tá? É importante que seja larguinho pra conseguir você fazer esse acabamento, de pegar aqui os dois lados do tecido, ó. Aqui ficou perfeito. Não pode ficar sobrando muita ponta de tecido, tá? Então, se atentem a esse detalhe, usem agulha mais larga. Por isso que eu falei pra vocês que quando vocês vão comprar e a pessoa falar que existe só uma, é mentira, porque cada agulha tem a sua função. E a de 4 milímetros, uma das melhores funções dela é fazer a barra em malha. Então vejam que ficou perfeita, sem dizer que fica super bonita, né? Com uma cara de roupinha comprada em loja. Nossa carinha de loja que a gente tanto gosta. Agora vamos ver a segunda função que a gente pode fazer usando a nossa agulha dupla. A segunda função que a gente vai usar aqui da nossa agulha dupla é para pesponto. Sim, a gente pode usar a agulha dupla para pesponto. O que que acontece? Muitas pessoas me falam, Poliane, eu não gosto de costurar minhas roupas, ou eu até costuro, mas a máquina doméstica ela não deixa aquele acabamento bonito, aquela roupa com carinha de loja que a gente tanto gosta. E ela deixa sim, gente. O problema é que vocês não usam as funções que elas te oferecem. Ela te oferece milhões de funções e vocês não usam, vocês ignoram. E por isso vocês não conseguem um acabamento bonito. Então aqui eu vou usar para pespontar um jeans. Quando vocês compram um jeans, sabe aquela costura dupla que a gente pode ver aqui para rebater, ou até mesmo no bolso, fazendo os detalhes? Então, vocês conseguem aquele resultado usando uma agulha dupla. Aqui eu fiz uma costura inglesa, tá? Então, vejam que não tem nenhum tecido sobrando aqui, não tem zigue-zague, ela vai ficar com acabamento perfeito, igual uma roupa comprada, igual um jeans comprado. Então, nada adianta vocês costurarem, cortarem, medirem, fazer tudo que tem que fazer e chegar na hora do acabamento, vocês não saberem dar um acabamento perfeito, porque é isso que vai definir se a sua roupa ficou legal ou não, tá? Claro que ela vai ter que servir, né, gente? Mas nada adianta ela servir e o acabamento externo não estar bonito, porque aí você vai ter aquela insegurança de usar as suas roupas e vai achar que o problema tá em fazer com a doméstica. E na verdade não. O problema tá que você não focou em se especializar aqui na parte do acabamento. Por quê? Porque você achou que era muito difícil. E eu vou mostrar pra vocês que não, que é mais simples do que vocês imaginam. Então aqui eu já fiz a minha costura inglesa, vou rebater aqui. Outro detalhe, aqui eu tô usando um calcador com guia, tá? Ele é um calcador que tem um guia para pesponto. Quem tem aí o kit de calcadores, vocês podem estar usando. É o calcador universal com guia. Ele facilita muito, porque ele vai segurar aqui na lateral do jeans e não vai deixar a costura ficar torta. Então, eu coloquei aqui a linha de pesponto, agulha dupla e tô usando o meu calcador com guia. Agora, só posicionar, ó, coloquei a minha guia bem na lateral aqui do jeans e ir costurando. Que a gente já vai conseguir um acabamento aí
perfeito com carinha de loja, tá? Vou deixar o primeiro pontinho aqui pra ver se não tem nada pegando, costura reta. Ah, outro detalhe, Poliane, mas a agulha dupla é sensível, posso costurar o jeans com agulha dupla? Falei pra vocês também que a agulha tem numeração, né, gente? Então é só vocês comprarem uma agulha com uma numeração mais grossa, que vai dar certo também. Então vamos lá, só ir costurando, ó. Já fiz um pedacinho aqui, vou mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu cortar aqui. Gente, olhem que perfeito. Vocês estão vendo? Deixa eu focar aqui melhor. Tá muito claro pra vocês verem, ó. Gente, olhem que perfeição, ó. Vou chegar bem pertinho aqui pra vocês verem. Parece uma roupa comprada, não parece? Fiz só um pedacinho. Olha a diferença se eu tivesse deixado só feita a costura inglesa. E olha aqui com a parte dele rebatida. Vou mostrar pra vocês também a parte de trás, ó. Não ficou sobrando nenhum ponto, ficou bem bonitinho. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, ó. Então, não ficou nada aparecendo, a gente nem precisou fazer o zigue-zague, né? Ficou com acabamento perfeito. Então, é assim que vocês conseguem aquelas roupas com carinha de loja, fazendo o acabamento adequado. E a agulha dupla vai ajudar aí muito nessa hora, tá? Então, vocês podem usar tanto aqui pra fechar a lateral, como eu falei pra vocês, poderia ser aqui, ó. Eu fiz até um corte, como se fosse um bolsinho. Dobra, rebate com agulha dupla, poderia ser na lateral de um moletom, poderia ser aonde vocês quiserem. Então, todo lugar que vocês verem... Ah, em roupa infantil, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Eu usei uma linha bem contrastante, que é a linha de pesponto mesmo. Se fosse uma roupa infantil, vocês poderiam fazer com rosa, por exemplo, para uma menina, rebater com rosa. Vocês já viram aquelas peças jeans que é tudo rebatido com a linha colorida? Ficaria perfeito com carinha de loja. Então, usem a agulha dupla para rebater as peças para vocês conseguirem um acabamento perfeito. Terceira função aqui da nossa agulha em tecido plano agora, né, gente? Estou usando aqui uma camisa de cambraia. É para fazer essas nervuras ou friso, como algumas pessoas chamam. Gente, olha que lindo esse detalhe. Vocês estão vendo? O que é uma nervura? É como se fosse uma lombadinha no tecido, mas olha o efeito que isso dá. Ele fica lindo para fazer vestidos leves, roupa infantil, camisaria, dá um detalhe muito bonito. Então, poderia ser uma camisa simples, só colocou esse detalhe aqui, já ia ficar perfeito. E o que a gente precisa para estar fazendo? Nesse caso, a gente vai usar a agulha de 2 milímetros, por isso que eu falei para vocês que elas têm diferença. O tecido, ele vai subir um pouquinho aqui dentro da agulha. E para que isso aconteça, a gente tem que usar esse calcador aqui, que é o calcador de nervuras e frisos, ó. Vou mostrar para vocês a parte de baixo. Conseguem ver? Deixa eu focar ele aqui. Ele tem os dentinhos, ó, deu pra ver, né? Ele tem os dentinhos, então esses dentinhos aqui agarram no tecido e puxam o tecido pra cima. E aí a agulha dupla vai costurando na lateral, fazendo esse efeito super bonito. Só que tem um detalhe, esse efeito aqui só vai acontecer em tecidos finos. Quanto mais grosso for ficando o tecido, menos o efeito vai aparecer. Então, usem em viscose, tricoline, cambraia, musseline, fica maravilhoso. Poderia ser um vestido, uma camisa de musseline, num cetim, vai funcionar muito bem. Vocês podem usar para almofada, fazer vários risquinhos na almofada, uma almofada quadradinha de cetim que ia ser simples. Se vocês aplicarem esse friso aqui, vai dar uma graça aí e aquele acabamento com carinha de loja que a gente tanto gosta. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Então, só esse detalhe, tem que ser em tecidos finos. Se vocês passarem, por exemplo, num brim, vai ficar 2 costurinhas, não vai dar esse efeito. Então, aqui a parte da regulagem e passagem da linha, mesma coisa, tá? Tô usando 2 linhas, coloquei aqui colorida, mas vocês vão usar na mesma cor do tecido. E aqui eu coloquei, então, a minha agulha mais estreitinha, de 2 milímetros, e o meu calcador de friso. Peguei um retalho de cetim, que é um tecido bem fininho. Então, quando a gente começar a costurar, esse calcador, ele vai agarrar o tecido e puxar ele pra cima, dando aquele efeito bonito. Então, vou passar aqui pra vocês verem, ó. Vou deixar ele um pouquinho menor aqui. Prontinho, é só você ir costurando que ele já vai dar o efeito. Olhem só, conseguem ver? Eu vou chegar bem próximo aqui pra vocês verem o efeito, porque ele sobe só um pouquinho, né? Vejam que ele deu uma altura. Desse lado aqui tá minha linha amarela, deixa eu focar aqui pra vocês. E desse lado tá minha linha vinho. E aí, quando a gente estica o tecido, a gente vê que ficou uma
lombadinha, né? Uma alturinha. E olhem que lindo. E vocês viram na camisa quanta diferença é essa altura. Sozinha aqui, ela não faz muita graça, né, gente? Mas quando vocês fazem vários, vocês conseguem efeito muito bonito. Poliane, como que eu faço a segunda? Vocês podem encaixar a primeira aqui nesse dentinho. E aí, vocês vão conseguir a mesma largura em todas, tá? Ou podem usar um guia de imã. E aí, é só você fazendo. Quanto mais vocês fizerem, mais efeito vai dar. Ó, aqui eu fiz mais uma. Vou fazer mais uma pra esse lado agora, pra vocês verem. Então, vocês viram que é super simples. E aí, vocês já vão conseguir um efeito muito bonito em um tecido que tava sem graça, né, gente? Uma cambraia branca não poderia ter graça nenhuma. E agora, vocês têm aí uma peça super sofisticada, somente usando agulha dupla. Olha aqui, ó, o efeito que deu. Vejam que aqui tá tudo colorido, mas se eu tivesse feito tudo com a mesma linha, ia ficar igual da nossa camiseta. E aqui a parte de baixo, ó, ela fica como se fosse um zigue-zague, certo? Então, bem simples. Testem fazer aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse efeito. Principalmente aqueles vestidos, a gente lembra... da nossa época de criança, a gente usava muito esses vestidinhos com friso, né? No peitinho ali do vestido. Então, vocês podem usar esse efeito para colocar em tecidos infantis, em vestidos infantis, que vai dar uma graça aí na peça, sem vocês terem que gastar nada, né, gente? Sem aplicar renda, sem fazer nada disso. Então, usem agulha dupla em tecido plano, sim, para vocês conseguirem um acabamento sofisticado e aquela roupa com carinha de loja. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente falou aí sobre os calcadores, né? Falou sobre o calcador para fazer nervura. Se você tem kit de calcador, se você não sabe usar, para quem não sabe, gente, calcadores são esses facilitadores aí do dia a dia. Vocês viram aí que na função de nervura não tem como... Até tem, gente. Dizer que não tem como fazer sem agulha dupla, sem o calcador, é mentira. Dá. Mas dá muito mais trabalho. Vocês viram que é só você costurar e ela já faz sozinha. Então, essas são as facilidades de vocês saberem usar os calcadores. E muitas das vezes vocês têm ele aí e não sabem usar. Pensando nisso, agora a gente lançou o nosso mini curso dos calcadores. Então, para quem quiser conhecer, quem tiver interesse, vou deixar o link também aqui na descrição, vai estar fixado ali nos comentários, para vocês adquirirem o mini curso dos calcadores, com um precinho assim, ó, que cabe aí no seu bolso. E eu tenho certeza que quando vocês aprenderem todas as funções dos calcadores, vai facilitar e vocês vão agilizar em muito a costura de vocês, mesmo quem tá iniciando. E não se esqueçam, é claro, de se inscrever aqui no canal, nas nossas redes, para vocês não perderem nenhuma dica. Beijinho no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, final de semana de vocês, e até a próxima!